Deus, aí está. E maravilha. Bênção de Deus. Aí, maravilha. E eu quero que você esteja preparado para isso, porque o que há hoje... Eu estou parando o carro daqui a pouco para poder falar com mais liberdade, mas já estou entrando aqui para poder adiantar o expediente. E apóstolo, que prazer, que maravilha. Deus te abençoe, é honra. O assunto de hoje não pode ter você fora disso, né? Não Amém. Pode ter você... Deus me incomodou a madrugada quase inteira sobre estas questões e eu quero trazer aqui, com esse suporte tremendo, e nós estamos aqui para dizer que não dá para fazer nada se a face do Senhor não for ativada, ou na sarça, ou no segredo do teu quarto, ou do outro lado da janela onde os inimigos viram Daniel orando. Eu não sei o que, mas esta ativação é uma realidade, uma necessidade, e Deus tem falado conosco que muita gente está perdendo o melhor de Deus para esse momento, porque não entende como este mover, como esta ativação se dá. Abraão demonstrou que não havia entendido ainda, quando ele disse o seguinte: olha, o meu herdeiro vai ser Eliezer. Ele não havia entendido que a sua cognição estava traindo a ação. A cognição trai a ação, porque a cognição vai dizer: você não vai ter filhos, nomeia como teu herdeiro o teu servo. A ação divina vai dizer: não, você não vai nomear ninguém, porque você vai ter um filho e a tua descendência será como a areia do mar, como a estrela do céu, que você não pode contar. Quando Abraão não entendeu essa ativação, Deus deu a ele uma solução com 3 características. E a gente tem que ter cuidado para não trair esta ativação, porque a cognição, apóstolo, se impõe diante daquilo que nós precisamos receber e crer e ativar. Então, nós estamos aqui para falar sobre isso um pouco, para ministrar sobre a tua vida, para liberar algo tremendo e para dizer que, em nome disto tudo que vem do Senhor, essa ativação profética sobrenatural, essa ativação da ação de Deus no mover, nós vamos ter chuva de milagres em Vila Velha. Haverá algo de Deus tremendo naquele estado, como tem acontecido nos demais. E eu louvo a Deus porque o apóstolo Jefferson Neto aí, depois em meio a tanta ocupação, por crer na importância disso, está com a gente. E a minha introdução não precisa ser longa para convidar esse guerreiro. Eu acho que ele ainda está parando o carro, vou esperar ele parar primeiro, ele falou que ia parar. Ele está aí nos ouvindo, né? Mas não me pede falar, não. Então eu já quero que ele fale com você um pouquinho aí, enquanto você vai almoçando conosco. Venha almoçar comigo e com o apóstolo. Vai em frente, apóstolo. Amém. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos vivendo um momento de preparação, e preparação pressupõe expectativa, não é? Eu estou vivendo uma expectativa muito, falando de mim, eu, Jefferson Neto, estou vivendo uma expectativa muito grande, porque a forma como Deus trabalha é tão incrível que mesmo te dizendo coisas que vão acontecer, ainda assim ele te pega de surpresa. Ainda assim ele te surpreende. A maravilha de um Deus soberano é exatamente isso. Ele pode dizer para você o que vai acontecer, que mesmo assim ele ainda te pega de surpresa, né? Então, essa dimensão que você estava descrevendo no começo da sua fala é uma dimensão construída. Ela é uma dimensão edificada, né? A Bíblia, a Pedro diz que nós somos pedras vivas no edifício de Deus. O que significa que nós temos a habilidade de edificar coisas. Nós somos edificadores. Tremendo. Né?
E nessa edificação, ou nessas edificações que nós fazemos, nós temos a pedra angular, que é Cristo. O que significa que tudo que você constrói ao redor de Cristo tende a obter sucesso. Cristo no centro, e quando a gente constrói em torno dele, significa que você está construindo da forma correta, e você pode ter a expectativa correta para você poder esperar de Deus a resposta que você deseja, que você espera, que você imagina. Rapaz, esses dias eu estava em retiro de oração e me veio à mente essa situação do submersível que naufragou tentando visitar o Titanic. Sim, sim, implodiu. Exato. Rapaz, me veio uma analogia tão interessante, como que o Espírito Santo é espetacular. Ele mostrando para mim a diferença entre a onipresença dele e a presença que inunda. Esse submersível, quando ele entrou na água, no oceano, todos naquele submersível já estavam rodeados pelo oceano, mas eles não sentiam o oceano. Sim. O oceano estava onipresente em absolutamente todos os lugares que eles fossem. Mas isso não significava que eles tinham contato direto com o oceano. É verdade. Até o momento em que o oceano decide invadir o submersível. Exato. No momento em que o oceano decide que ele vai invadir o submersível, ele não só invade o submersível, como ele toma o controle absoluto de todos que estão ali dentro. Isso acontece, apóstolo, no conceito dos naufrágios. É interessante, isso aí que você está dizendo é tremendo, porque no conceito dos naufrágios, o controle está nas mãos da embarcação cercada pelo oceano, enquanto ela é capaz de navegar. Você pode escolher a direção, você pode escolher se vai, se não vai, você pode utilizar os mapas, se vai ou se fica, mas quando o oceano decide assumir o controle, falar, ok, chega, o controle agora é meu, daquele momento em diante, tudo absolutamente muda. O Espírito Santo estava me falando essas coisas para aumentar a minha compreensão do que é a perda de controle. Muita gente, apóstolo, não compreende. Você sabe que Jesus falava muita coisa com os seus discípulos e os evangelhos dizem que os seus olhos estavam como que vendados, porque eles não compreendiam. Não compreendiam. Jesus passou 3 anos e meio falando da sua morte e ressurreição. 3 anos e meio falando. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos principais. Vão matá-lo, ele vai ressuscitar o 3º dia. Ora, qual é a dificuldade de entender uma frase tão clara como essa? Mas os olhos deles, significando a audição espiritual, estavam vedados, eles não conseguiam compreender. Então, eu sei que há pessoas que nos seguem, pessoas que nos acompanham, que ouvem as coisas que nós dizemos, mas nem todos de fato compreendem. Nem todos de fato compreendem. E eu tenho visto muita gente derrotada. Muitos, desculpa de interromper, apóstolo, mas é algo tremendo, porque o texto que eu trouxe aqui, de Isaías 61, ele como um paralelo do que citei sobre Abraão, ele está diretamente relacionado com essa questão da embarcação e da dificuldade que se tem de entender o processo. Gente tremenda, gente que Deus quer fazer dessas pessoas bombas, explosões ao seu redor, ok? Quer fazer coisas, mas não entendem como isto se dá quanto ao modo.
e por não entenderem ao modo, não estão conseguindo se relacionar com o fato. E isso é algo que nos desafia. Então, continue, apóstolo, depois eu vou trazer algo muito, muito similar, numa conexão tremenda ao que você está falando sobre o oceano. Vá em frente, apóstolo. Tremendo, tremendo. Então, o que acontece? O Senhor mandou eu me retirar, né? Me chamou para eu me retirar. Ao falar comigo sobre a explosão de milagres, ele falou comigo que eu precisava me retirar, né? E eu venho me retirando. Então, desde que eu voltei de viagem, eu até contei esse testemunho, eu mal cheguei de viagem, e naquela expectativa, agora, né, vou voltar, matar a saudade, curtir a minha esposa, sair um pouco, aquela história toda. E eu cheguei a sair 3 dias, fui para a região das montanhas aqui de New Hampshire, que você conhece muito bem, com a minha esposa, mas mesmo separado com a minha esposa, eu estava acordando 4 horas da manhã, porque ele falou comigo. Ele falou, eu quero que você me encontre às 4 da manhã, eu quero falar contigo. E quer dizer, eu saí para pós-viagem com a minha esposa, mas levantando no hotel 4 horas da manhã, me trancando no banheiro para estar na presença de Deus. E sem falar o retiro propriamente dito, como eu faço praticamente toda semana, agora mesmo eu saio na segunda, volto na quarta, cheguei ontem do retiro de oração na presença de Deus, e anteontem, enquanto eu orava diante de Deus, falando com Deus, eu falei, Senhor, aqui o Senhor falou comigo sobre chuva de milagres, e eu já tenho visto milagres suficiente para saber que o Senhor não está brincando e tal, mas eu sei que o Senhor está falando de novos milagres, outros tipos de milagres e tal. E Senhor, o que mais o Senhor espera de mim? Aquela oração, né? O que mais eu devo fazer ou eu posso fazer para que a coisa alcance a proporções maiores? Porque os milagres, eles existem apenas para despertar a fé do outro. O milagre, uma coisa que eu descobri, apóstolo, o milagre não é um fim em si mesmo. Não é. Tremendo. Ok. Porque você pode ser curado hoje de um câncer no fígado, o ano que vem está com um problema na perna, vai ter que se fazer uma cirurgia no esôfago, vai ter que... Esse corpo por isso não tem salvação. Por isso que a cura divina, quando se manifesta, fala de dons de curar, né? Dons, a coisa é diversificada exatamente porque ficam outros, ficam lacunas, porque não tem um fim em si mesmo. Perfeito, perfeito. Então, quando Deus fala conosco, olha bem o que diz em Lucas, capítulo 24. Diz assim, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não reconhecessem. Sim. Então, nós temos outras expressões da Bíblia que eles não compreendiam o que Jesus dizia. Então, voltando um pouco atrás para poder conectar o que eu estou dizendo, que a gente vai fluindo assim, às vezes vai falando várias coisas ao mesmo tempo. Então, apóstolo, só para não te interromper, porque é muito forte. Caim não compreendeu, apóstolo. Caim não compreendeu. Noé não compreendeu a coisa no todo. Abraão não compreendeu a coisa. Aqui é que está a questão. Ló não compreendeu. Se Ló tivesse entendido, jamais teria feito a escolha que fez. E essa tem sido a minha preocupação naquilo que Deus me pegou pela madrugada. Até que ponto as pessoas estão compreendendo que estas ativações estão fora do nosso formato convencional. O cara está dizendo que vai morrer, mas que vai ressuscitar. Ele está dizendo que vai sofrer. Eles não entendiam, estavam como que fechados. Abraão, o teu herdeiro não vai ser o teu servo. Caim, não adianta você me trazer esse tipo de oferta, não vai funcionar. Ló, independente do que acontecer, fique com Abraão, porque eu show de rebagandachai, rakandachakatiasapandahanawa. Independente do que acontecer, fique com Abraão, porque com ele está a bênção. Eles não entenderam. E foi preciso intervenção divina em muitos casos, como foi o caso do capítulo 15 de Gênesis, exatamente porque não entendem o controle, o que é o sobre,
Eles entendem o que é apenas o sob, debaixo deles. Não entendem o que é o sobre eles. Continua, apóstolo, eu volto depois, eu só não queria perder o link, porque é muito forte. Perfeitamente. O que acontece é o seguinte, aqui vai a primeira dica, então. O nosso primeiro erro na rota para compreender essas coisas é achar que nós conseguiremos compreender sozinhos. Aí, tremendo. Esse é o nosso primeiro erro, quando nós achamos que o nosso intelecto é suficiente para compreender o que ele está falando e o que está por vir. E eu digo isso por experiência própria. Apóstolo, eu estive com ele em 2020. Ele não só me falou, como me mostrou. E quando eu voltei, eu tirei conclusões erradas. Há coisas que ele está fazendo hoje, desde dos últimos encontros dos sedentos para cá, que eu estava esperando para daqui a 5 anos. 5, 10 anos. Eu não estava esperando uma dimensão daquela que nós vimos na quinta-feira em São Cristóvão, por exemplo. Eu não estava esperando aquilo por agora. Tá ok. Tá ok. A presença manifesta naquele nível. Tá ok. Entendeu? Que não diminuindo o que ele fez em Brasília, em São Paulo. De jeito nenhum. Em Colatina. Você lembra da onda lá de Colatina, no último dia, aquela onda que veio varrendo tudo? Meu Deus. Eu não esperava para agora. Eu estava achando que era coisa para alguns anos mais à frente. Porque quando eu olhava para o cenário do Brasil e mundial, tanta corrupção, igreja corrompida, líderes corrompidos, desviados, tanta coisa, eu olhava e falava, não, Deus vai fazer, porque ele me mostrou, mas vai fazer lá na frente. Entendeu? Esquecendo que quando Jesus veio, nada jamais será tão corrompido quanto era na época em que Jesus veio. Meu Deus, sim. A palavra plenitude dos tempos significa a convergência de coisas, mas significa também o ápice de outras coisas, como, por exemplo, a corrupção sacerdotal. Sim. Que alcançou limites máximos. Por isso que Jesus tinha que vir naquela época, porque era a época em que a corrupção sacerdotal era tão grande que não importava o que Jesus dissesse, ou o milagre que ele fizesse, eles iriam crucificá-lo. Exato, exato. Porque a identificação estava no cordeiro morto, né? Exatamente. Não no cordeiro vivo. Exatamente. Exatamente. O cordeiro que tira o pecado. Então ele escolheu a época certa por causa disso. Falou, eu vou nessa época aqui, porque não importa o que eu faça, eles vão me matar. E eu preciso morrer. É sacrificial, né? Então, voltando um pouquinho, o que acontece? Nosso primeiro grande erro é achar que o nosso intelecto é capaz de compreender por si mesmo. O versículo 45, Lucas 24, 45, diz, então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, tremendo. Ele mesmo, ele próprio teve que abrir o entendimento deles para que eles compreendessem o que ele estava dizendo. Tremendo. Então, a minha experiência agora, dessa vez, em retiro de oração, ao falar, Senhor, me ajuda, porque eu entendi. Eu falei, não, eu não vou cair aqui na besteira de falar, não, já entendi, gente. Já entendi, não é. Sentem todos isso é muito aqui a minha humilde, roda, né? porque eu já compreendi tudo. Não, eu tenho as respostas. Eu tenho as respostas. Esse é o primeiro sinal de arrogância, que é filhote da vaidade. Verdade. Entendeu? Verdade. Não, eu vou para os pés dele, então. Eu vou, Senhor, estou aqui, Senhor. E aí? Foi quando, então, ele me deu no meu espírito a visão desse acidente. Não é uma visão espiritual que eu vi com os meus olhos. Aquela visão no espírito, para me deixar compreender algumas coisas. E aí me veio no meu espírito aquela coisa assim, e ele começou a falar comigo. Ele falou, você lembra do acidente agora do submersível? Aí. Ele começou a falar comigo. Eu falei, sim, Senhor. Ele falou, então, observa o que aconteceu. Ele falou, por que aquele submersível cedeu ao mar? Olha bem, hein?
por que que aquele submersível cedeu ao mar? E eu tinha, rapaz, eu tinha lido dois ou 3 dias antes, eu e a Zanda sentados no sofá, a gente lendo a história do submersível. Ele falou, por que que aquele submersível... Não, ele perguntou, por que que o mar conseguiu vencer o submersível? Aí eu falei, porque a estrutura do submersível era frágil em relação ao poder, à pressão do mar. Aí ele falou, exato, ele falou, por que que o mar não consegue penetrar nos submarinos? Porque a casca, porque a parte externa do submarino é tão resistente a ponto do mar não conseguir penetrar. Ele falou, exatamente, esse é o exemplo que eu quero que vocês aprendam. Ele falando comigo, batendo um papo comigo. Esse é o exemplo que eu quero que vocês aprendam. Se a carne de vocês for resistente ao ponto de eu não conseguir penetrar, vocês vão viver para sempre na minha onipresença, mas nunca serão tocados pela minha presença. É o que acontece lá dentro. É o que acontece com os marinheiros dentro do submarino. Lá dentro é como se estivessem lá em cima. Oh, meu Deus. Aí o texto de Isaías 61 vai dizer o seguinte, lá atrás, que o Espírito do Senhor está sobre o peso dele, sobre, porque me ungiu. Não está dizendo que o Espírito do Senhor está dentro. Está dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre aqui é aquilo que está acima de mim. É aquilo que me envolve na sua totalidade. E eu acho interessante demais essa alegoria, essa comparação, porque nós precisamos entender que é neste processo de que o mar esteja sobre nós, sobre o peso dele, o peso da sua glória. Quando o poeta diz, olha, me mostra a tua face, mas amarra aqui as minhas pernas, segura minhas pernas de tal maneira que eu fique de pé para poder ver o que eu estou vendo aqui. Tu me mostra a tua face, mas amarra aqui, firma as minhas as minhas pernas, porque senão... Então, e há uma medida para viver essa dimensão, uma medida para viver esse peso, porque o controle é do mar. Pare de fazer mapeamentos, pare de fazer cursos, porque o mar está à volta. Deixa o mar tomar conta. E mar aqui, a minha linguagem é simbólica, porque mar fala de nações, mas o Espírito de Deus, essa envolvência na alegoria que você trouxe, o peso daquilo tomou conta completamente daquele objeto. E ele porque o mar nesse caso é como o ar, são os melhores símbolos de onipresença, para a gente entender a onipresença. A onipresença. Porque você imagina um submarino no fundo do mar. Olha só, hein? Escuta esta. O submarino pode estar no fundo do mar, ou seja, o submarino está dentro da coisa e ainda assim as pessoas lá dentro estão intocadas. Exatamente. Agora, o que acontece quando ele rompe pelo peso, pelo sobre? Aí, meu filho, o que acontece? A visão do submersível é exatamente esta. Bom, primeiramente, porque a gente não sabe onde essas lives vão parar, a gente reconhece a questão do acidente em si. Nós não estamos falando disso, tá? Sim. Então, aqui a coisa é analógica. Nós estamos usando um princípio para trazer uma revelação. E a analogia é esta, que se a presença de Deus, a glória de Deus, o domínio de Deus que está à nossa volta, agora mesmo eu estou dentro desse carro, apóstolo Moisés está na casa dele, vocês estão aí cada um no seu lugar, e a presença de Deus está em todo lugar, nós estamos dentro, nós estamos envolvidos. Deus,
A presença de Deus toma o universo, para vocês terem uma ideia do quão grande ele é. Sim. Isso não significa que você esteja sendo tocado por ele. O que vai determinar se ele vai invadir o seu espaço, se ele vai tomar o seu espaço, e se ele vai assumir o absoluto controle do seu submersível, da sua vida, o que vai depender é a resistência da sua carcaça. E a carcaça aqui é a carne. A carcaça aqui é a sua vontade, é o seu intelecto, são os seus desejos. Tem que implodir. Tem que implodir. Se você não implodir, você nunca vai experimentar a dimensão que nós estamos falando aqui há anos. Falando, e não adianta dizer se os seus ouvidos estiverem fechados. Só ele pode abrir. Eu sei porque ele está fazendo isso comigo. Verdade. Nós temos, apóstolo, que Deus me ajude a grifar isso bastante. Nós temos que ter humildade suficiente para vir aos pés dele e dizer, por favor, me ajuda a compreender. Verdade. E uma coisa interessante, que é, usando essa analogia, primeira coisa, eu preciso implodir. Esse negócio aqui tem que se partir. Tem que se partir. O oceano tem que devorar isso. Segunda coisa, quando isso acontece, aí a morte. Raioshai, porque você não vai resistir a essa dimensão da profundidade. Aí você morre. Quem implode no fundo do oceano morre. Quem implode dentro do oceano da graça morre para o mundo, morre para a carne, morre e vive uma novidade. Essas pessoas que morreram, esses 5 campeões, né, cientistas, empresários, morreram sem dor. Foi a informação que nós recebemos. Uma coisa é certa, de acordo com a fé, com a crença, nós não sabemos nada, certamente essa implosão que provocou morte já os conduziu para algo muito melhor. E sabe o que o especialista disse? Olha só, perguntaram para o especialista, tem como recuperar esses corpos ou parte desses corpos? Rapaz, olha a resposta do especialista. Ele pegou e falou assim, essas pessoas agora são parte do oceano. Meu Deus. Não tem como recuperar, elas se tornaram parte do oceano. Parte do oceano, na morte. Não dá para viver o avivamento na proporção que se deseja, sem implosão e sem morte. Por isso é que o Espírito Santo está sobre o peso dele. O Espírito... Esse texto me veio forte hoje pela manhã e eu ministrei esse texto pela manhã. O Espírito do Senhor está sobre mim, como o mar estava sobre a embarcação. Preciso encontrar um lugar. O peso dela é o peso que vai romper aquela estrutura e matar os que estão dentro. Meu Deus. Ou seja, não adianta você mergulhar em Deus protegido por um submarino. Com protegido por uma estrutura, uma carne, uma resistência, uma carcaça religiosa, uma carcaça carnal, e ficar lá dentro, isolado, reclamando que Deus não está presente. Você não consegue sentir Deus. Você está entendendo? Não, nós temos que chutar o balde de tal forma que nos envolvamos completamente, que venhamos a ceder. E eu já adianto, isso custa. Tem preço. Já falei não é de isso. Graça. Falei ontem, tem preço. Tem preço. E o medo, né? Porque as águas estão sobre, o Espírito do Senhor está sobre. As águas estão sobre. A pressão do Espírito de Deus querendo romper. Quando rompe, mata esse ser interior. Mata esse ser interior. E coloca-o, como você disse, segundo disse o cientista, de tal maneira que parte nenhuma dele vai ser encontrada, porque tornou-se parte do oceano. O oceano. Eu quero ser Kaioshai, Kandahar.
eu quero ser parte deste oceano. E Tem aí, preço para pagar. É quando a sua vida, a sua natureza, a sua carne, seus planos, seus ideais, tudo isso é consumido pelo oceano, é que você entra nessa dimensão, na dimensão. Rapaz, como é que eu vou dizer para você isso? Eu estava vendo um vídeo do Benny Hinn, agora há pouco tempo atrás, ele falando sobre o dia em que a vida dele mudou completamente, radicalmente. Foi o dia em que ele estava numa cruzada da Kathryn Kuhlman, um dos eventos da Kathryn Kuhlman e tal, e tá aquele negócio, aquele lugar, aquele ginásio lotado e tal, e a coisa tal aí começando, tinha sempre um louvor antes, aquela coisa. Aí, de repente, sai lá de dentro a Kathryn Kuhlman, andando, e chega no altar, calada, sem dizer uma palavra. Sai lá de dentro andando, e vem, se coloca em pé no altar. E fica ali, calada, assim, com os braços assim, calada, olhando para o auditório. E as pessoas começaram a levantar das cadeiras de roda, vomitar doenças, milagres começaram a acontecer, cegos enxergarem. Ele dizendo que foi, de tudo que ele viu no ministério da Kathryn Kuhlman, talvez tenha sido um dos dias onde a maior quantidade de milagres aconteceram, pelo menos que ele tenha visto com os seus próprios olhos, sem que ela dissesse uma única palavra. Só o fato dela andar e ficar em pé na plataforma, os milagres começaram a acontecer. E ele viu aquilo, e aquilo mudou a vida dele, porque o ministério dele não tinha começado ainda. O ministério dele só começaria tempos depois. E ele, então, ele foi foi orar, foi buscar Deus. Ele passou algum tempo perguntando: como é que é possível? O senhor tem que falar comigo, como é que é possível? Como que essa mulher pode apenas andar no altar e ficar parada olhando para todo mundo, olhando sem dizer uma palavra, e de repente os milagres começam a acontecer no auditório? E aí ele falando, eu falei, o que o Espírito Santo me respondeu acabou comigo. Mudou para sempre a minha vida e o meu conceito. O Espírito Santo virou para ele e falou assim: Benny, o que você tem que entender é que ela está envolvida comigo a tal ponto em que ela andando no altar, sou eu andando no altar. Ela de pé no altar, sou eu de pé no altar. Ela falando, sou eu falando. E ela em silêncio, sou eu em silêncio. Então, não importa o que ela faça, o que ela diga, onde quer que ela vá, eu estarei lá. E os milagres acontecem porque eu estou lá. Não tem mais a ver com a pessoa. Não é mais a pessoa. Apóstolo, isso é desafiador para a mentalidade pentecostal de onde nós viemos, nós dois viemos. Isso é desafiador. A mentalidade pentecostal, que nós amamos, inclusive, ela nos ensinou diferente ao longo dos anos. Só que até então eu não sabia que o pentecostalismo, na verdade, é apenas um processo, não é um fim em si mesmo. Agora, mas apóstolo... A gente aprendeu, eu pelo menos cresci aprendendo isso, que no Pentecostes, aquela interação dos meus dons, dos meus talentos, da minha capacidade de produzir movimento, aquela interação carismática que nós temos no pentecostalismo, que é maravilhosa, gente, não entenda errado. Até hoje eu amo o pentecostalismo, mas hoje eu sei que ele não é um fim em si mesmo. Ele é apenas uma passagem para tabernáculos. Mas antes eu não entendi isso. Isso que você está dizendo me conecta com a dimensão de Abraão dentro de uma... Eu preciso trazer isso porque você é um homem de Bíblia e códigos estão segredados aqui. Códigos comportamentais, códigos analíticos, códigos que, se forem entendidos e reproduzidos, nos livrarão e ativarão elementos. Olhe bem,
Gênesis capítulo 14, a Bíblia vai dizer, no versículo 17, que Abraão, após voltar de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele. Então você imagina que Abraão feriu a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele com um grande exército. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão feriu a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele com 318 homens, versículo 14, que ele, diz a Bíblia Sagrada, ajudou a criá-los. Ok. Eu tenho 318 homens, trabalhe isso como Pentecoste. Pentecoste na vida de Abraão é Gênesis 14. Venha comigo, apóstolo, me ajude e a essa rede linda que está aí. Né? A maioria pertence ao pastor, ao apóstolo. 318 homens. Aqui está um código. Eu matei 4 reis com seus exércitos. Trouxe meu sobrinho de volta. Pentecoste. Uma ação tremenda. Algo sobrenatural. Agora, o que é que faz com que, após tudo isso, me encontrar com Melquisedeque, pagar dízimo a Melquisedeque, receber santa ceia de Melquisedeque, dar de cara com Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, o que é que me leva a, no capítulo 15, fazer a seguinte pergunta a Deus: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? A mim não me concedeste descendência. Ok. E aí, no versículo de número... no versículo de número 4, ele vai dizer: a mim não me concedeste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olhe bem, apóstolo, o erro que nós estamos cometendo. Aquilo que é impactante, aquilo que é momentâneo, não consegue resolver aquilo que é instado. O sequencial. Abraão, não me venha com essa conversa de que porque você viveu algo sobrenatural, com 300 caras matando 4 exércitos, num impacto de uma guerra que durou alguns dias, que você vai conseguir entender o estado que eu estou Nós estamos tendo dificuldade de entender esse estado, porque nós estamos apenas no impacto. Eu matei Quedorlaomer, eu matei 4 exércitos com ele, com apenas 318, mas não consigo entender como é que vai ser todo o resto da tabernaculação da vida, porque já estou querendo transformar em herdeiro a quem não é filho. Estou dando forma àquilo que vai ser Estado. Sei muito bem lidar com guerras, mas não sei lidar com o que é Estado. Sei muito bem lidar com as guerras. Ai, 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 ai. Meu Deus. O cara do capítulo 15, o Abraão do capítulo 15, não entendeu que filho é residência, filho é tabernáculo. Mas entendeu no capítulo 14 que era capaz de, com 300 homens, matar 4 exércitos. É o que está acontecendo com o pentecostalismo. Eles entendem que num culto é capaz de acontecer um monte de coisa, mas não conseguem entender o que pode acontecer numa residência, onde algo estabelecerá um estado pleno. O teu herdeiro vai ser o teu filho e não teu servo. Pode parar com isso. Você não vai mudar o projeto tabernacular porque você entendeu o projeto do impacto. Eu fui contigo no projeto do impacto. Mas se você não entender o projeto tabernacular, a coisa vai pegar. E por ele não ter entendido, a coisa pegou. Porque Ismael veio numa conjuntura muito estranha e o preço foi alto que foi pago no Egito por causa daquilo. Então,
Fala um pouco sobre isso, apóstolo, porque é algo que tem que ser repetido como fórmula. Nós temos que entender que destruir Kedorlaomer, participar de guerras espirituais, matar exércitos, falar em línguas, cultos de impacto, isso aí é muito interessante, mas há um projeto da presença que não depende de nós apenas, porque a gente não vai poder nomear essa presença. Ela já foi nomeada, o nome dela é Isaac, não é Eliezer. Não se meta nisso. Espere. Aí Catherine Kuhlman, que deve ter entendido isso, ainda que de uma outra forma, aparece no altar parada. E Isaac fazendo o trabalho. Ei, Onai. Meu Deus. Machacandahanaui. Muito profundo, apóstolo. Muito profundo. Meu Deus. E você a mulher está parada. Você falando aí, e eu meditando na palavra sensibilidade. Você falando e eu pensando, meu Deus, isso tem a ver com sensibilidade. Sensibilidade. Quando eu coloco como número 1, o perigo número 1 é eu achar que o meu intelecto é capaz de compreender, perceber. Veja só, 97 pessoas aqui nesta live. Nós estamos compartilhando aqui coisas que nós temos repetido. Porque o importante é isso. Nós não estamos aqui para pregar mensagens. Nós estamos aqui para ensinar conceitos. Conceitos. Fórmulas. Deus falou isso comigo um tempo atrás. Deus falou comigo, você precisa substituir as suas mensagens por conceitos. Tá? Você sabe, tanto eu quanto você, a gente pode pregar 365 mensagens por ano, sem nenhum problema. Mensagens novas. Porque Deus nos deu a graça de abrir o texto e ver coisas do texto. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que conceitos sejam passados para que a igreja compreenda. E nós estamos aqui, gente, falando de conceitos. E um dos conceitos, para poder facilitar a compreensão, para nós sermos um pouco mais sistemáticos, que nós estamos falando é exatamente o conceito da sensibilidade para um nível mais profundo. E a coisa começa quando eu aceito que o meu intelecto não é o suficiente para compreender. Exato. Isso vai gerar em mim uma humilhação. Eu preciso me humilhar. E clama, o que quer que eu consiga compreender hoje, que ainda é pouco, veio por humilhação. Segunda coisa dentro desse conceito é quando eu permito que a pressão da onipresença suplante a resistência do casco da minha carne, da minha religiosidade, da minha intelectualidade, dos meus planos pessoais, dos meus ideais. Existe uma couraça ao meu redor, ao redor do homem, muito grande, que nos impede de ceder. E o que Deus está dizendo é, se você ceder, você vai fazer parte de mim. Como aqueles homens se tornaram parte do oceano, não tem como recuperá-los mais. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, esses dias eu estava atendendo um pastor pedindo conexão, pedindo cobertura e tal. Aí eu brinquei e falei, olha, deixa eu te advertir, eu tenho o dom de estragar as pessoas. Se você se aproximar de mim, você corre o risco de ser estragado. E a culpa não vai ser minha. A culpa vai ser sua e de Deus. Porque eu estou apenas sendo quem eu sou, quem eu me tornei. Eu sou o que me tornei. Para mim não tem mais volta, Moisés. Para mim não tem mais. Para nós, né? Para nós, para mim também. Então, eu não tenho mais como voltar atrás. Eu não tenho mais como me encaixar num modelo aceitável por muitos. Eu não tenho mais como fazer parte de certas rodas. Eu não tenho mais como vender, negociar o que vivi, o que vi e ouvi. Não tenho mais. Eu não sei como será o meu futuro. Eu estou naquela de Jesus. Olha, os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Eu me sinto assim também. Eu estou nessa vibe. O que
nos leva para a terceira coisa que nós falamos, que é o preço. Mateus 25, 9, diz o quê? Quando as imprudentes viram para as prudentes, olha só, hein? Vira para as prudentes e fala, dá-nos do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dá-nos. Verdade. Você está entendendo? É o que acontece com muita gente que pede, por exemplo, transferência, ativação profética. Eu creio, acredito, e fazemos isso nos nossos encontros. Vou fazer em Vila Velha agora. E o Senhor me deu uma palavra muito interessante. O Senhor me deu uma palavra muito interessante. O tipo de ativação agora em Vila Velha, nos 2 eventos, será uma ativação para mudança de destinos. Olha isso. Destinos. Tremendo. Eu quero aproveitar um ensejo aqui e falar com vocês. Ainda dá tempo de ir para Vila Velha, viu, gente? Vão para Vila Velha, para o encontro dos sedentos lá, que vai ser algo tremendo, impactante, muito singular. Invistam nisto, tornem isto parte de vocês e sejam vocês parte desse oceano. Eu imagino, eu vou estar lá, nós estamos mudança aqui nos de preparando. destino. Você sabe o que é, rapaz? Meu Deus, quem me dera há 40 anos atrás, quando eu comecei a minha saga por avivamento, se alguém virasse para mim e falasse, só tem um evento em tal lugar e vai ter uma unção lá que vai mudar destinos. Meu amigo, eu iria até de velocípede, para não dizer de bicicleta. Eu iria de qualquer forma. Entendeu? Porque não tem nada mais precioso e mais poderoso no reino de Deus do que uma mudança de destino. Quando Deus muda o destino de uma pessoa. Tira uma pessoa maior que uma cura. É maior que uma cura. Porque você pode receber uma cura, mas não conseguir mudar o seu destino por escolhas erradas, opções erradas, né? Inclusive o destino de Ló não foi bom. Era cego de um olho. William Seymour era cego de um olho e morreu cego daquele olho. E olha que ele orou por centenas e centenas de pessoas que tiveram milagres criativos. Teve um homem que cresceu um braço inteiro. Um braço! E ele nunca teve inteiro. É muito. E ele nunca teve o olho de volta. Aí um dia perguntaram para ele, por que você nunca pediu a Deus para curar o seu olho? A resposta dele é chocante. Ele falou assim, eu não tenho coragem. Diante de tudo que ele já fez por mim, eu não tenho coragem. Isso aqui é o mínimo que eu posso dar a ele como sacrifício. Tremendo. Tremendo. Então, cura é muito bom. Eu amo cura, porque cura existe para despertar a fé, tá? Mas mudar destinos é algo que não tem preço, não tem preço, não tem preço. E quando Deus faz algo na vida de uma pessoa que às vezes você nem conhece, como um casal que eu entrevistei agora esses dias numa live, um casal cuja vida foi transformada num evento. Em um evento eu assisti parte da live, verdade. Entendeu? E jovens, né? E um casal jovem. Um casal de jovens. De jovens. E um outro que no mesmo dia daquela live me deu um testemunho, dizendo, apóstolo, se o Senhor me levar hoje ou amanhã, eu já vou feliz, a minha vida mudou radicalmente. Radicalmente. Mudança. Isso, oh meu Deus. A compreensão. Meu Deus. É porque há coisas que me deixa profundamente pensativo em saber que a libertação que Ló recebeu de Abraão não mudou nada na vida dele. Basta ver como ele terminou. E a justificação de Ló me parece que é muito mais abraâmica, porque a Bíblia chama ele de Ló o justo. E não tem a ver com salvação, mas tem a ver com destino. Me parece que ele teve a chance de terminar melhor depois do escape de Kedorlaomer, mas ele não termina bem. Não termina bem com as filhas. A mulher vira o que virou, aquela estátua, e a sua saída de Sodoma, da maneira como foi a prova cabal de que ele não permitiu que o seu destino fosse tocado por Abraão.
Isso é tremendo. Que loucura, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. É isso aí, apóstolo. Abençoa esse povo, porque essa live ela é desse jeito mesmo. É o povo que está almoçando com a gente. É verdade. Venham almoçar conosco. Eu vou criar essa plataforma, viu? E eu estou tendo o privilégio de ter o apóstolo Jefferson. Peguei ele no laço, muito ocupado, um homem de oração, de busca. É o nosso líder deste lindo projeto intitulado O Encontro dos Sedentos, rasga os céus e desce, e que vai estar em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, ministrando 2 lindas conferências na Bethel Church, na igreja, é Bethel lá o nome da igreja, né? A igreja Batista Bethel. Igreja Batista Bethel. E a outra igreja, qual é o nome da outra igreja, apóstolo? Resgate Barra. Resgate Barra. Serão 2 eventos poderosíssimos, marcantes, e você não pode ficar de fora, ainda dá tempo, vai lá, esteja conectado. Deus tem usado a vida do apóstolo de uma forma tremenda, e é com quem eu tenho a oportunidade também de compartilhar esses episódios de biblicidade analítica aplicada como conceito, estrutura e fórmula, capaz de mudar a vida de gente e ativar pessoas. Nós estamos aqui para ativar você. Se deixe ativar por estes conceitos. Se deixe ativar no profético. Viva isto poderosamente. Esteja disposto a pagar o preço, né? Vão aos que os vendem e comprai-o, né? Não fuja do preço, comprai-o. Não foi a resposta. Não fuja do preço. É verdade, é verdade. É verdade. Essa entrega total é o que nos eleva para uma dimensão maior. Porque o prazer dele é nos ver envolvidos com ele. É verdade. Completamente envolvidos com ele. E a igreja que vai fazer história, porque é bom lembrar que Deus sempre trabalhou paralelo ao sistema. Sempre foi assim. Sim. Sempre. Ele não precisa destruir o sistema. Ele simplesmente começa algo novo, ou começa de novo com aqueles que querem, e ele deixa o sistema ser o que é, o que sabe ser, sistema. Verdade. Entendeu? Então, sempre foi assim. Quando Jesus veio, ele não destruiu o sistema, ele não matou os sacerdotes corruptos, eles continuaram sendo o sistema, e ele estabeleceu a sua igreja, que era um organismo novo, vivo. E quando os discípulos queriam... E quando os discípulos queriam que caísse fogo do céu para matar os samaritanos, ele disse: vocês não estão entendendo a visão. Não estão entendendo. Vocês não sabem de que espírito sois. Ai, meu Deus. Entendeu? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, agora a situação está se repetindo. Então, a coisa é cíclica, né? A parte da igreja virou sistêmica, tornou-se sistêmica, e um sistema corrompido, um sistema carnal, um sistema nada espiritual, e agora ele está trazendo um avivamento para resgatar um remanescente, e através desse remanescente, então, ele executar aquilo que ele tem prometido executar. Amém. Verdade. Verdade. Chegou a mim ontem um vídeo de um companheiro que mora aqui no Oregon. E do lado direito do Oregon está Idaho, estado do Idaho. Ok. E esse rapaz falando, eu ainda não apurei os detalhes, mas ele falando nesse vídeo de uma palavra profética que surgiu lá nas igrejas do Idaho, que a maior parte das igrejas lá são indígenas, né? São de descendentes de índios. E a palavra profética nessas igrejas, de pessoas que nem o Brasil conhece, é que está vindo um grande mover de Deus no Brasil. Que o próximo grande mover de Deus será no Brasil. Isso está circulando nas igrejas do Idaho.
Olha. Entendeu? Então, tudo aponta na mesma direção que nós estamos Na falando mesma há direção. anos. Verdade. Verdade, Então, meu apóstolo. querido, Tremendo. eu vou Tremenda essa informação. chegar até essa altura e relaxar, render, ceder aos encantos, dar mais valor às aparências do que ao profético. Entendeu? Não. Gente, não tem como. eu vendo essa história aí do julgamento do Bolsonaro, essa história toda, a perda das eleições e tal, como que as pessoas se desesperam com bobagem, com besteira. As pessoas, aí eu volto de novo lá atrás. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu tenho que ser. Não, eu comecei falando sobre isso, você não estava presente? Não adianta eu achar que o meu intelecto é o suficiente para compreender o que ele está falando. Não adianta. O erro é este. O erro é permitir que a cognição sobreponha-se à divinização. Esse é o erro. Não adianta. Esse é o erro. Então você vê claramente... a minha cognitividade não pode se opor à divindade. O TSE pode fazer o que for. Há uma palavra de ordem na divindade sobre o Brasil. E se a nossa cognição não for capaz de entender o que está acontecendo aí, e já não é mesmo, tanto faz. O que há de ser, será. O que há de ser, será. Vai ser como Deus desenhou. O mover tomará conta do planeta a partir de setores que Deus está escolhendo pela sua soberania. E outra coisa, apóstolo, você não percebeu que Deus está fazendo de tudo para frustrar a igreja? Claro, para acabar com esse casco bem citado por você. Deixa esse casco romper. Deixa que morra essa liderança. Estou falando de morte física, não. Estou falando de morte conceitual. Deixa que o casco rompa, que a água e a pressão tome conta e que morra todo esse conceito, que desapareça, que se integre ao verdadeiro conceito do que é o reino. Tem que acontecer alguma coisa nesse país que mostre que Deus é Senhor na igreja e que as instituições precisam voltar ao seu nascedouro. Não tem jeito. Meu Deus. Não adianta. Desde a eleição que eu tentei me envolver o mínimo possível, mas as poucas vezes que eu falei, olha. Vocês estão colocando a fé nos quartéis, estão se esquecendo de que o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Eu fui quase criticado, não fui criticado publicamente, porque, graças a Deus, nosso povo é um povo que tem Bíblia, mas algumas pessoas fora... Eu sempre era perguntado, você já foi lá no quartel? Já foi no quartel? Falei, respeito os que vão, mas não vou. Não irei, porque estou tratando isso de outra maneira. E no dia das eleições eu tenho provas, não sei se estão aí conectados, alguns deles. No dia das eleições eu fiz uma live, e nessa live eu esbocei um sentimento profético na direção oposta daquilo que as pessoas estavam esperando. Só me calei, e não me arrependo de ter me calado, mas eu deixei escapar. E algumas me perguntaram, o que é, pastor? O senhor está vendo a derrota do Bolsonaro? Algumas chegaram a me perguntar na live. Porque tamanha era a presença profética mostrando que as coisas estavam numa direção diferente, porque Deus estava desenhando um outro portal, uma outra janela. E é o que está acontecendo. E é o que vai acontecer. E eu quero que aconteça. Amém. E nós não vamos fugir. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou tremendo, cheio de expectativa, estou explodindo de confiança,
Estou tomado de certeza e de convicção. Bendita é a glória de Deus. Não vou parar de andar na direção em que o Senhor me mandou caminhar. Aleluia. E ponto final. Então, serão encontros dos sedentos, um após o outro, e nós vamos ver os milagres aumentarem, tomarem dimensões alarmantes, até que a frustração da igreja a leve de volta aos pés do Cordeiro. É verdade. E se humilhe de volta diante do Todo-Poderoso. A face do Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Parem de olhar para os montes. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Terminando o projeto Obadias, tem esse propósito. Deus falou comigo esse final de semana, Moisés. Coisa que eu tô... Sabe aquela coisa que Deus te fala que você fica coçando para pregar? E o Senhor falou, não pregue agora. Não pregue. Deus me falou algo sobre a terra. Deus me falou algo sobre a terra. Meu Deus. Eu vou ter que aguentar e guardar até o primeiro evento do projeto Obadias. Tremendo. Segura então. Deus me falou algo, rapaz. Deus me falou algo que é o segredo para a tomada de território. E os pastores precisam saber, e isso será revelado no primeiro projeto Obadias, onde pastores serão retreinados para trazer de volta o sobrenatural à igreja e para a reconquista de território. Serão reativados. É tanta gente, tantos homens de Deus que estão fora desse princípio de ativação, com uma unção, mas não ativada. E eu acredito que está mesmo acontecendo algo dessa direção, de uma reativação pastoral. O projeto Obadias vem para provocar mudanças profundas, provocar mudanças de raízes em ungidos, em homens capazes de ativar outros. Tremendo, apóstolo. Vai ser tremendo. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu que agradeço, abençoa o povo aí. Depois que você disser o que quiser, abençoa esse povo tremendo aí. Eu que te agradeço por essa coisa não combinada. Eu liguei para o Gregory, porque o pastor Marcos estava no hospital com a esposa. Eu falei, Gregory, faz um banner aí, me ajuda. Ele fez lá um banner, rapidamente lançou. Gregory é um amor de pessoa. E aí o pastor Marcos aqui, que sempre faz, dentro do hospital, coisa e tal, ele fez, a gente soltou. E eu te agradeço pela humildade, o carinho de permitir que essas coisas aconteçam fora do escopo meramente tradicional. Obrigado, apóstolo. Fala o que você quiser. Eu que agradeço. Eu dizer não para você e para o apóstolo William é muito difícil, a não ser que seja impossível mesmo. Mas, do contrário, eu estou aqui para servi-los. Eu estou aqui para lavar os pés de vocês, lavar e enxugar. Lavar e enxugar. Apóstolo. Da mesma forma, campeão. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez por esse momento de fluir. Aleluia. Aleluia. A tua presença nos invade, rompe a nossa resistência e se apropria de nós a ponto de nos tornarmos parte de ti. Ajuda-nos a sair do controle, ajuda-nos a sair do... pelo teu amor, pelo teu favor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos revelado e falado. O Senhor nos colocou numa rota sem volta. Não há mais como voltar atrás, meu rei. Nós iremos até o fim para a glória do teu santo nome. Eu abençoo a nossa audiência, essas pessoas que estão aqui, as que entraram e precisaram sair, aquelas que ainda assistirão esta live gravada. Em nome de Jesus, que venha sobre cada uma delas um romper do céu, favor do alto, e que destinos sejam mudados, sejam alterados, para a glória do teu santo nome. Pai, recalibra o GPS de cada um dos teus filhos. Recalibra, Deus, colocando como alvo o destino final, Deus. Cristo, o único destino que nos interessa é Cristo. Final é o que nos interessa. Para que ele se torne tudo em todos, meu Deus. É verdade, Deus. Muito obrigado.
Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, apóstolo. Deus te abençoe. Obrigado, minhas recomendações aí à pastora Sandra, a toda a família e a essa rede linda aí conectada com a gente. Estejam atentos às demais postagens. Nós vamos estar fazendo algumas lives sobre estas questões, apontando caminhos, mostrando fórmulas. Procure-nos nas nossas redes. Estejam atentos. Hoje eu estarei ministrando à noite sobre o tema da prisão, tornando prisões em palácio. Estamos falando sobre alguns elementos proféticos práticos na vida de Daniel, transformando prisões em palácios. Venha comigo para o Instagram do Tabernáculo Santo, da Comunidade Graça. Esteja atento aí às postagens e venha, porque Deus tem caminhos e mapas definidos para que tudo que a gente precise ativar seja ativado. Deixa esse casco duro aí ser quebrado, deixa a água tomar conta de tudo, deixa Deus te envolver, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Obrigado. Obrigado, apóstolo. Deus te abençoe. Graça e paz. Um abraço, querido. Abraço.